Nos últimos 4 meses, a minha energia pessoal mudou positivamente de uma forma muito potente. E eu acredito que isso esteja relacionado a uma mudança muito sutil de mentalidade com relação à necessidade que a gente tem de agradar os outros. E é isso que eu quero compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Vem comigo? Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Nesse vídeo, você vai aprender a como se libertar daquela necessidade de agradar a tudo e a todos, a como transformar aquela parte de você que fica sempre buscando por validação, por aprovação, querendo que todo mundo te enxergue como uma pessoa boazinha. E mais do que isso, você vai aprender que, na verdade, quando a gente faz isso, a gente causa o efeito contrário, porque buscar por aprovação, buscar por validação é o mesmo que negar a sua autenticidade. E isso gera uma contradição na sua energia pessoal, que por consequência vai acabar afastando as pessoas de você. Quanto mais a gente nega a nossa própria vontade, a nossa autenticidade, quem a gente é de verdade, na tentativa de agradar o outro, na tentativa de receber validação, na tentativa de receber carinho, menos respeito a gente recebe de volta. E isso é só uma confirmação da falta de respeito que a gente teve com a gente mesmo em primeiro lugar. Existe todo mundo ao nosso redor que a gente não consegue perceber a partir dos nossos 5 sentidos, mas eu tenho certeza que você vai entender disso que eu estou falando. Pensa naquela pessoa que você quer muito agradar, que você quer muito ter por perto, que você quer muito receber a atenção. Quanto maior for essa sua necessidade, maior é a probabilidade dessa outra pessoa perceber isso no ar e isso gerar nela um sentimento de repulsa com relação a você. Eu tenho certeza que todos nós conseguimos nos lembrar daquele namoradinho, namoradinha lá do começo da nossa adolescência que fazia tudo pela gente e que todo mundo achava super fofo, mas que chegou um momento que a gente não aguentava mais ver aquela pessoa na nossa frente, porque a falta de respeito, a falta de valor que a gente se dá, que a gente se atribui quando a gente está fazendo isso, faz com que uma outra pessoa não queira estar perto da gente, porque isso dispara nela esse mesmo sentimento, Isso faz com que ela se conecte com esse lugar dentro dela que ela também experimenta essa auto-invalidação. Por isso esse sentimento de repulsa. Isso é assim com qualquer coisa na nossa vida. Ainda que seja essa necessidade de validação e de confirmação do outro, Quando a gente quer alguma coisa, a gente só quer aquilo que a gente acredita que a gente não tem, não é verdade? Ou você quer para a sua vida alguma coisa que você já tenha. Você vai querer aí pelo menos de cor diferente, de formato diferente. Então, quando a gente quer a confirmação de uma outra pessoa, E via de regra, a gente quer uma confirmação de que nós somos uma pessoa boa, uma pessoa boazinha, o que a gente está dizendo para a gente mesmo é que a gente duvida disso. E esse fiozinho de dúvida, de que pode ser que a gente não seja uma pessoa bacana, gera na gente uma dor tão grande que a gente vai atrás, a gente projeta nas outras pessoas essa necessidade de confirmação, essa necessidade de confirmação de que nós somos sim legais, de que nós somos sim bacanas. E é lógico que o efeito disso é o efeito contrário, porque qual que é a sua crença inicial? A sua crença inicial é de que talvez você não seja uma pessoa tão bacana assim. E aí o que você vai ver refletido no mundo para confirmar isso é de que realmente você não é uma pessoa tão bacana. Afinal de contas, olha, as pessoas estão fugindo de mim, as pessoas estão se afastando, elas estão me rejeitando, Porque isso causa nelas esse sentimento de repulsa. Vamos entender então qual é a raiz dessa questão? Por que é que a gente acaba agindo dessa forma na nossa vida? A gente age dessa forma na nossa vida porque a nossa necessidade de apego seguro quando a gente era criança não foi atendida. Quando a gente é criança, o nosso senso de segurança vem da garantia de que a gente pode contar com aquele adulto responsável pela gente
para ter não só as nossas necessidades físicas atendidas, mas principalmente as nossas necessidades emocionais. Só que esses adultos, eles estavam tão sobrecarregados, tão desconectados deles mesmos, que por mais que eles quisessem, eles não puderam oferecer isso pra gente, né? Por melhor das intenções que eles tivessem, estava além do que eles podiam nos oferecer. E aí, somado a isso, ainda tem muito daquilo que a gente escutou, que a gente tinha que ser bonzinho, você tinha que ser uma menina boazinha, você tinha que ser um menino bonzinho. O que implica entender que se a gente fosse bonzinho, a gente ia receber essa atenção de volta. E aí a gente cresce, vai para a vida adulta e passa o resto da nossa vida adulta acreditando que se a gente ainda não conseguiu receber esse amor de volta, né? Se a gente não conseguiu receber essa validação, essa atenção, então deve ser porque a gente ainda não conseguiu ser bonzinho suficiente para merecer essa atenção, para merecer esse amor que dá esse senso de segurança que a gente precisa. Então essa nossa necessidade de agradar, essa nossa necessidade de atender às necessidades do outro, né? Isso é, na verdade, um mecanismo de sobrevivência. Eu entendia, quando eu era criança, quando o papai ou a mamãe não estavam bem, que a culpa era minha, porque a criança ela é autocentrada, né? Então, como a culpa é minha, talvez se eu mudar, se eu for muito boazinha agora, a mamãe ou o papai vão melhorar e vão poder dar para mim a atenção e a segurança que eu preciso. Aí você soma a isso, né? Se o seu pai ou a sua mãe eram pessoas que tinham muita variação de humor, você vai perceber que hoje em dia, quando você chega num lugar desconhecido, você muito rápido consegue ler a energia do lugar, consegue ler as pessoas que estão ali. Por quê? Porque a gente se torna hipervigilante. A gente coloca a nossa atenção completamente voltada para fora para ler o ambiente e perceber se a gente pode, se a gente está seguro ali ou não, porque você não se sentia seguro dentro da sua própria casa, né? Como você não podia prever como que ia estar o humor do seu pai e da sua mãe naquele dia, você não tinha essa sensação de segurança, porque isso variava muito sem que você conseguisse prever. E aí, esse desconhecido, né, gera na gente esse sentimento de insegurança, esse sentimento que a qualquer momento alguma coisa muito ruim pode acontecer. A qualquer momento a minha mãe pode explodir, o meu pai pode explodir, pode brigar comigo e coisas ruins vão acontecer na minha casa. Então a gente se torna hipervigilante com relação ao nosso ambiente. E essa hipervigilância faz com que você tire toda a energia, né, que devia estar voltada para você e você projeta toda essa energia para fora, como se você dissesse: para que eu esteja bem, para que eu esteja seguro, eu preciso controlar esse ambiente aqui ao meu redor. E aí, se eu for muito bonzinho, se eu for muito boazinha, se eu tentar agradar essas pessoas aqui ao meu redor da melhor maneira possível, aí sim, eu sei que eu vou estar me sentindo mais seguro, eu vou poder me sentir mais seguro. E a gente faz tanto esse movimento que vai chegar num ponto que você nem sabe mais o que é que você quer, o que é que você gosta, qual é a sua vontade naquele momento, porque a sua energia ela tá toda dividida, né? Ela tá toda fragmentada para fora de você. Então, e você? O que sobra para você, né? Não sobra praticamente nada. Por isso que quando você está em situações como essa, você se sente absolutamente drenado, porque você está tirando de você está tirando da onde nem tem mais, né? Para dar para o outro na expectativa de que você vai receber alguma coisa de volta. Tem um filme bem bobinho de Natal que se chama O Amor Não Tira Férias, com a Kate Winslet, aquela atriz que fez o filme do Titanic. Ela e a Cameron Diaz, elas entram num programa para trocar de casas, né, no final do Natal, e a Kate Winslet mora numa casinha no interior da Inglaterra, a Cameron Diaz mora numa casona em Las Vegas e elas trocam de casa porque a Kate Winslet tinha passado por uma desilusão amorosa.
E é muito interessante como o filme mostra exatamente isso que eu tô falando com vocês aqui hoje. Porque ela era apaixonada por um cara no trabalho dela e ela fazia tudo pelo cara. E aí chega no jantar de final de ano da empresa e o cara vai anunciar alguma coisa, uma mudança da vida pessoal dela, e ela fica toda animada porque ela acha que isso tem alguma coisa a ver com ela, né? Que o cara entendeu que os dois poderiam ali ter uma relação. E aí ela percebe que quando o cara vai fazer esse anúncio, ele anuncia na verdade que ele tá noivo de uma outra moça na empresa, né? E aí ela se sente absolutamente usada, porque o cara só ia atrás dela quando ele tinha algum interesse. E aí o exercício que eu proponho que a gente faça analisando essa cena desse filme, né, é se questionar: será que ele se aproveitaria dela dessa forma se ela não tivesse permitido, né? Se ela não tivesse nesse movimento de continuar atendendo às vontades e necessidades dele, porque ela tinha uma expectativa que em fazendo isso ela ia receber alguma coisa de volta, que no fim das contas ela nunca recebe. E aí no decorrer do filme a história muda, né? Porque ela tem essa realização, ela entende isso, mas eu não vou contar o final. Quem quiser assistir, o filme se chama O Amor Não Tira Férias. É muito legal. Qual é o medo que existe por trás dessa nossa necessidade de agradar o outro, né? Se o que a gente quer quando a gente está agradando o outro é receber atenção, é receber carinho, o medo que a gente tem é o medo do abandono, é o medo da rejeição. Mas olha só a loucura de tudo isso. Porque a gente não quer experimentar abandono e rejeição, a gente abandona e rejeita a si mesmo. E aí a gente tenta se transformar numa outra pessoa que não está alinhado com a nossa autenticidade, que não está alinhado com quem a gente é, na tentativa de receber do outro aquilo que a gente deveria estar dando para a gente mesmo. E o resultado, o que é? O resultado é que a gente vai experimentar rejeição e abandono, porque a gente não foi capaz de dar isso pra gente mesmo, de reconhecer que a gente já tem isso dentro da gente e de se satisfazer com o que nós mesmos podemos nos oferecer, podemos nos dar. A gente pode satisfazer as nossas próprias necessidades, a gente não precisa ir buscar isso a partir de uma outra pessoa, né, fora da gente, no mundo. Qual é a solução para isso, então? Eu vou dar a solução para a gente em 3 pontos principais. O primeiro deles é a gente se libertar da vergonha. Por que se libertar da vergonha? Porque, de novo, voltando lá na nossa infância, né, aquela necessidade que a gente tinha de se sentir seguro, cada vez que a gente não recebia isso, a mensagem que nos era passada era a de que você não estava recebendo porque você não estava sendo bonzinho o suficiente. E se você não é bom, você é o quê? Num mundo de opostos, se você não é bom, significa que você é ruim. E aí, essa mensagem subliminar, né, que foi passada pra gente, fez com que a gente sentisse muita vergonha de quem a gente é, muita vergonha de nós mesmos. Então, é importante que a gente entenda que tá tudo bem ser quem a gente é, que a gente já é suficiente, que a gente é bom, que essa é a nossa natureza, que essa é a nossa essência, independente das crenças que a gente tenha, né? Você já é uma pessoa bacana, não há do que sentir vergonha, não há do que se envergonhar com relação a quem você é. Essa indisponibilidade emocional do seu pai e da sua mãe quando você era criança não tinha absolutamente nada a ver com relação a quem você era, ao fato de você ser ou não uma pessoa boa, né? Os seus pais, eles estavam muito desconectados deles mesmos, eles tinham os próprios problemas e essa é a única razão pela qual eles não puderam te dar aquilo que você precisava receber. Então, entender isso é fundamental. Não é sobre você, nunca foi sobre você. Ser quem você é absolutamente perfeito, né? É só isso que a gente tem que aprender a aceitar com relação a quem nós somos. O segundo ponto é sentir a separação entre você
e as outras pessoas. E o que eu vou falar aqui pode parecer contra tudo que eu ensino aqui no meu canal, né? Quando eu falo que nós somos todos um, quando eu falo dessa nossa união, que não existe separação. Mas, nesse ponto do nosso aprendizado, isso é muito importante, porque lembra, a nossa energia, ela tá fracionada para fora da gente, né? A gente tá hipervigilante, a gente tá colocando toda a nossa energia fora de nós. Então, nesse ponto, é importante que você enxergue essa separação para que você estabeleça limites, para que você retome a sua energia para você. Quando você tira o seu foco de fora e coloca esse foco para dentro, começa a olhar para quem você é, começa a perceber essa sua união com a nossa fonte, é aí que você vai começar a entender que você nunca precisou de nada fora de você. Você nunca precisou dessa atenção vinda de fora, porque você já tem tudo que precisa dentro de você. E quando a gente faz esse movimento, né, de retomar a nossa energia, o nosso campo eletromagnético se expande, a gente se torna uma pessoa magnética, todo mundo vai querer estar perto de você, porque é muito agradável estar perto de alguém que reconhece o seu próprio valor, que valoriza a sua própria autenticidade, que enxerga a sua própria beleza, né? É lógico que isso é magnético. Quem não vai querer estar perto de uma pessoa dessa? Porque da mesma forma que quando você tá lá procurando pela atenção dos outros, né? As pessoas acabam se afastando porque elas se conectam com essa mesma coisa dentro delas, elas vão querer estar perto de você pela mesma razão. Porque o fato de você reconhecer a sua beleza, o fato de você reconhecer a pessoa bacana que você é, dá licença para elas, dá permissão para que elas possam reconhecer o mesmo dentro delas. Isso acontece de forma muito inconsciente. De novo, é essa energia que nos envolve, né? Quando você reconhece isso dentro de você, você meio que ajuda o outro a se lembrar da mesma coisa a respeito deles mesmos. E é por isso que as pessoas vão se sentir bem estando com você. E eu não tô falando, né, em reconhecimento egóico. Esse reconhecimento das suas próprias qualidades, ele é um reconhecimento silencioso. É algo que você não precisa ficar fazendo propaganda a respeito, porque você sabe. E quando você sabe, você não precisa da confirmação de ninguém de que isso é real. Por isso que é um reconhecimento silencioso. O terceiro e último ponto é pare de pensar em termos de opostos. Pare de pensar em ou eu sou bom ou eu sou ruim. Porque senão você cai numa armadilha, né? Porque você vai lá e tenta ser bonzinho, tenta agradar a outra pessoa, fazer tudo o que ela quer. E aí, como você não recebe o que você precisava de volta, né? Como você não recebe aquela atenção, aquela validação que na sua cabeça fazia parte da barganha, você vai pro oposto. Você fica com raiva e você tenta se vingar. Aí você vai ser grosseiro, aí várias outras coisas vão acontecer. Então a gente fica nessa polarização de ou eu sou bonzinho ou eu vou ser uma pessoa terrível, porque quando eu fui bonzinho, eu não fui reconhecido dentro da minha bondade. Uma saída para isso é a gente ser gentil ao invés de bonzinho. E ser gentil primeiro com você mesmo, né? Validando quem você é, olhando para você e reconhecendo quem você é. Quando a gente é gentil com o outro, quando a gente é genuinamente gentil, a gente faz as coisas sem esperar nada em troca. A gente dá por dar. E a gente recebe porque essa é uma lei universal, porque isso faz parte dessa mecânica, né? A gente vai receber tudo aquilo que a gente consegue dar. Mas como é que você vai dar se você não conseguir reconhecer primeiro em você? Se você não reconhecer em você que você é sim uma pessoa bacana e que você não precisa dessas migalhas que você fica buscando fora de você. Uma boa medida para a gente checar, né, se a gente está conseguindo fazer isso, é a gente olhar para as pessoas que a gente admira e perceber como é que a gente se sente com relação a elas. Eu tenho certeza que existe alguma pessoa aí que você olha e que você fala, puxa, esse cara é um cara bacana, eu queria aprender, né, com ele, eu queria aprender a olhar para o mundo a partir da mesma forma que ele olha.
Como é que você se sente com relação a essa pessoa, né? Você se sente menor? Você sente inveja? Você sente que você nunca vai conseguir chegar no mesmo patamar? Ou você olha para essa pessoa com admiração, como uma possibilidade? Porque se foi possível para ele, é também para mim, né? Porque ele é formado pela mesma matéria que eu sou formada. Então, se essa pessoa chegou onde ela chegou, que legal, eu fico muito feliz que ela pode mostrar para mim, a partir desse lugar, quais são as possibilidades que se abrem para mim na minha vida. Faça esse teste, dê uma olhada aí na sua mente e perceba se você já consegue olhar para as pessoas que você admira, para as pessoas que já conquistaram na vida aquilo que você também quer conquistar, né? E perceba como é que você olha para elas. Isso é uma excelente forma da gente checar como é que a gente anda com relação ao nosso autoconceito, com relação à forma como a gente percebe a nós mesmos, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!